estava ferrado, eu fui na palavra para ele, para ela, diga, meu irmão, fala com mais um pouquinho de autoridade, senão não vai fazer efeito mesmo. Se você não gosta, gente que dá aleluia, que fala em línguas, que rola na presença de Deus. Se eu puder falar, mas se você for uma pessoa errada, cadê o grupo de glória a Deus? Queridos, quando fazemos a leitura do capítulo 18 do livro de Jeremias, é um texto conhecido da maioria de nós que estamos aqui nessa noite. Fala de um rapaz que é chamado pelo Senhor para ir à casa do oleiro. Você conhece a história de Jeremias quando vai à casa do oleiro? O Senhor queria falar com Jeremias através daquele simples movimento, daquele simples agir que o oleiro estava no seu trabalho cotidiano, em uma simples oraria. Deus revela a sua voz a Jeremias. Mas para que entendamos o que o Senhor falou conosco através do texto sagrado, é necessário que nós entendamos minuciosamente os pontos que às vezes são pontos cegos dentro do texto. Quem é esse profeta Jeremias? O profeta Jeremias é um homem que o Senhor vai falar com ele pela primeira vez, aproximadamente há 655 anos antes de Cristo, quando Jeremias, ainda moço, de aproximadamente os seus 20 anos de idade, Jeremias é revelado a voz de Deus pela primeira vez. Quando Jeremias indaga com Deus a sua posição, em dizer a Deus que ele ainda era uma criança. Parece que a humildade do profeta vai gerar mais o prazer no coração de Deus em levantar esse homem. Porque Jeremias profere ao Senhor em dizer: eu ainda sou uma criança. Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu sei muito bem que dentro do teu coração existe uma humildade. E eu sei que o que você está dizendo não é mentira. Você já é um rapaz, você já é um moço, mas o teu coração ainda é humilde. Eu sei que você já é formado, mas o teu coração ainda carrega humildade. Aí Deus vai revelar a eternidade a Jeremias e vai dizer: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu já havia lhe visto. Ainda antes que você ultrapassasse as paredes uterinas de sua mãe, eu já lhe conhecia. Ainda antes que você ultrapassasse as trompas de falônio, eu já tinha o seu nome no Espírito. Quando você ainda era informe, Jeremias, eu já tinha a tua história escrita nos céus. Parece que Deus vai usar o mesmo texto ou a mesma palavra que Davi vai dizer no Salmo 116, versículo 7. Ainda eu informe, o Senhor já tinha
aqui. Oh, aleluia! Jeremias é um profeta que vai profetizar 4 décadas. A história vai dizer que Jeremias profetiza no período do reino de Josias, de Joacás, Joaquim e Ezequias. O período que Jeremias profetiza é um período em que Israel está debaixo de apostasia. Os historiadores vão dizer que Israel está totalmente desviado. O termo que a história vai colocar para o povo de Israel nesse momento é desviado de Deus. Depois do Senhor ter abençoado o povo de Israel, a história vai dizer que Israel se afasta de Deus, vai descumprir algumas leis que o Senhor havia colocado na terra. A história vai dizer que o templo está vazio. A história vai dizer que a casa de Deus possa-se dizer que já estava com teias de aranhas, porque já não tinha mais quem cuidar do templo. O templo está abandonado. A história vai dizer que Israel vai prestar os cultos a outros deuses. A história chega a dizer que Israel vai oferecer estátuas e esculturas, vai adorar, vai oferecer sacrifícios, até mesmo dos seus próprios filhos, a um Deus chamado Moloque. A história diz no capítulo 15 do livro de Jeremias que Deus vai chegar ao ponto de dizer para Jeremias: eu não quero que você clame mais por esse povo, eu não quero que você abra a tua boca para me perguntar ou para procurar saber o porquê que o povo de Israel cairá nas mãos dos inimigos. A Bíblia vai nos contar que Deus diz para Jeremias: não clame mais, não peça mais misericórdia. Só que Deus é muito longânimo, só que Deus é muito misericordioso, só que Deus é muito amoroso, só que Deus tem muita compaixão, só que Deus tem muito amor para dar. No capítulo 18, o Senhor vai chamar mais uma vez, a 4ª vez que a voz de Deus é manifestada para Jeremias. E a história vai dizer que Jeremias está em sua terra, na sua casa, na sua zona de conforto. Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta. Jeremias se levanta. Aí o Senhor vai dizer para Jeremias: agora você desce, porque eu preciso falar com você. O Senhor vai dizer para Jeremias se desposar na sua zona de conforto é ir para a casa do oleiro. Mas por que Deus quer falar com Jeremias na casa do oleiro? Que ponto geográfico é esse que o texto nos apresenta? Para vocês terem uma ideia, a casa do oleiro é um lugar onde os profetas da época não devem estar. A
O lugar que o profeta não queria estar era na casa dos filhos de Jó. E aonde Deus leva Jeremias? Na casa dos filhos de Jó. Parece que quanto mais pior for a situação, mais interessado Deus fica nela. Quanto mais interessado for, quanto pior for, mais Deus fica interessado em entrar e agir. Quanto pior for o casamento, mais o Senhor fica interessado em entrar e transformar. Quanto pior for o homem, mais Deus interessado fica em entrar na situação. Eu vim aqui nesta noite como ministro da palavra para profetizar na tua vida. Parece que não tem mais jeito, não é? Parece que as coisas irão terminar dessa forma, mas fica tranquilo, porque o teu Deus, o meu Deus, ficou interessado em entrar nessa situação. Acabou a esperança. Aí Deus diz: tem jeito sim, tem esperança sim. Eu gosto das coisas que os homens dizem que não tem jeito. Eu abraço aquilo que o homem não tem jeito. Eu sou uma prova disso. Cadê o segundo? Levante uma das suas mãos aí se você é um desses. Porque Deus ficou interessado em te salvar. Jeremias não chega dizendo: assim diz o Senhor. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, Jeremias não coloca a mão na casa do oleiro e começa a machar e dizer: já dizer assim. Deixa eu falar contigo. Porque Deus vai dizer assim maneira para Jeremias: lá eu te farei ouvir. Olha, quando Jeremias chega, Jeremias observa. Jeremias, quando chega na casa do oleiro, Jeremias só se espera, né, Deus? Estou só esperando você me dar a palavra para eu ministrar. Deus vai ficar em silêncio, porque Deus só queria que Jeremias observasse e ouvisse. Talvez você não tenha nessa noite, olha, imagina como que vai levar, como que ia falar um pouquinho do Deus que eu vi essa semana estudando. Mas Deus está mandando dizer para você: Deus nos trouxe aqui nesta noite para ver, ver. Só que quando Jeremias chega, a Bíblia vai dizer que a massa, o barro já estava em cima da mesa. E aqui é o ponto cego do texto. Porque quando Jeremias chega, Jeremias perdeu uma coisa que já tinha acontecido para que a massa pudesse estar em cima da mesa. Um dos processos que Jeremias perde é um processo chamado pisadela, que o oleiro estava em cima da massa, pisava, até a massa ganha forma, até a massa ganha liga. Se a massa não passasse por aquele processo, o barro não serviria para o projeto e o plano que o oleiro tinha em mente. Você não entendeu o que o Senhor falou com você? Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque você já passou por esse processo chamado pisadela. Sabe por que você está aqui, está com força? É porque você já encarou as pisadas do oleiro. Sabe por que aquela luta não te desviou? É porque você já tinha sentido a pisada do oleiro e você pegou liga com isso. Sabe por que aquele vento não te derrubou? É porque você já tinha sofrido as marcas da pisada do oleiro. Sabe por que aquela calúnia não te desviou? É porque você já sentiu o peso da pisada do oleiro. Se a massa não passasse por aquele processo,
uma das coisas mais. E tem pessoas que não conseguem entender e surge um sentimento chamado inveja. Tem pessoas que acham que a gente caiu de paraquedas num lugar. 22 anos presbítero, como é que pode? Como é que pode? Porque eu já senti o peso da amizade. Já falamos coisas de público que o sacerdote não quis ouvir e nunca mais nos chamou e falou mal da gente. Porque a gente não tem compromisso com o homem, a gente tem compromisso com Deus. Tem pessoas que nos observam hoje e acham que nós caímos ali por acaso, já está formado, 22 anos não passou por nada. Deus é quem prova o homem, capacita, chama, levanta, edifica, fortalece. E Ele é quem garante o peso da chamada de Deus. Tem pessoas que te observam e acham que você chegou aí e você chegou por acaso. Não sabia que ela perdeu o processo do olheiro da tua vida. Quando o Jeremias chega, a massa já está pronta, o barro já está na roda, e o olheiro começa a trabalhar na roda, começa a trabalhar no vaso. Três processos que não dependem do olheiro, três processos que não dependem do barro, dependem do olheiro. O primeiro processo, o olheiro é quem dá forma. Segundo, o olheiro é quem cria. Terceiro, o olheiro é quem modela. O vaso ficaria da forma que o olheiro quisesse. Alguns que dizem que para o olheiro da forma do vaso, ele começava por fora. Totalmente errado. Para o olheiro da forma do vaso, primeiro ele coloca a mão por dentro do vaso e começa a formar o vaso. Sabe por que está doendo? Sabe por que está te causando dor? Na de na força maior. Sabe por que está doendo a luta? É as mãos do olheiro que está dentro de você. Sabe por que está te causando lágrimas? É porque a mão do olheiro está dentro de você. Fique tranquilo que isso está no controle de Deus. Essa luta está no controle de Deus. Esse processo está no controle de Deus. É a mão dele que está dentro de você. Não pare. Você já passou por problemas maiores. Você